Fala aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área e hoje é dia de conhecermos as piores campanhas de clubes brasileiros na fase de grupos da Copa Libertadores. Então antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto! Começando pelos clubes que somaram apenas 5 pontos dos 18 em disputa na fase de grupos. E o primeiro clube a fazer isso foi o Fluminense. Na Copa Libertadores de 1985, o tricolor estava jogando a competição graças ao título do Campeonato Brasileiro de 84, ganho em final sobre o Vasco. O grupo no qual o Fluminense esteve presente foi o Grupo 1, onde também estavam o Vasco e os Hermanos Argentinos Júniors, que mais tarde conquistaria o título, e Ferrocarril Oeste. Na época, a vitória valia apenas 2 pontos, mas convertendo para os padrões atuais, vamos considerar como 3 pontos. E a única vitória do Fluminense, curiosamente, veio no tapetão, já que no empate de 3-3 contra o Vasco, o Cruz Maltino acabou escalando o jogador de forma irregular e o Fluminense ganhou os pontos dessa partida. Os demais resultados foram 2 derrotas de 1-0 para o Argentinos Júniors, um empate e uma derrota contra o Ferrocarril e mais um empate de 0-0 contra o Vasco. A posição final do Flu foi a 3ª colocação. O São Paulo é um dos tricampeões da Copa Libertadores em nosso país, mas mesmo com esse grandioso feito, o clube irá aparecer nesse vídeo. Foi em 1987 que o São Paulo teve o seu pior desempenho na fase de grupos, quando somou apenas 5 pontos no grupo 3. Jogando a Libertadores como campeão brasileiro de 1986, o tricolor mediu forças contra o Guarani, que havia sido o seu vice no Brasileirão, e contra os chilenos Colo-Colo e Cobreloa. A campanha do São Paulo foi de 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Essa única vitória foi contra o Cobreloa no Morumbi. A posição final do São Paulo foi a 4ª e última, com 9 gols marcados e 13 sofridos. O Atlético Paranaense nos últimos anos vem crescendo bastante no cenário continental, muito em função dos 2 títulos da Copa Sul-Americana e também pelas boas campanhas na Libertadores. Em 2 ocasiões, o Furacão foi finalista da Copa, em 2005 e em 2022. Em 2002, o clube estava apenas em sua 2ª edição de Libertadores disputada, e nela o Atlético fez a sua pior campanha até então. Jogando como campeão brasileiro de 2001, o clube esteve presente no Grupo 4, onde também estavam as equipes do América de Cali, Olmedo do Equador e Bolívia. E somando apenas 5 pontos, o Furacão foi o lanterna desse grupo. A primeira e única vitória só aconteceu na 4ª rodada, quando derrotou o Olmedo por 2-0 em Curitiba. Os demais resultados foram 3 derrotas, uma delas por 5-0 para o América de Cali, e 2 empates, sendo que um desses empates foi no animado 5-5 contra o Bolívar na altitude. O Vasco, em 2018, retornou à Copa Libertadores após 5 edições ausente, e a estreia do clube foi na fase prévia, passando por Universidade de Concepción na primeira eliminatória e pelo Jorge Wilstermann na segunda eliminatória. Garantido na fase de grupos, quem lhe fez companhia foram Cruzeiro, Racing e Universidade de Chile, e o Vasco obteve apenas uma vitória nos 6 jogos que disputou. Vitória essa contra a Universidade de Chile já na última rodada, quando não tinha mais chances de classificação. Os demais resultados foram 3 derrotas para cada um dos adversários, sendo que 2 foram pelo placar de 4-0 e 2 empates, com o Vasco balançando as redes apenas 3 vezes e sofrendo 10 gols. Debutante na edição de 2022, o Bragantino disputou a competição graças ao 6º lugar no Brasileirão de 2021, e em seu ano de estreia fez campanha ruim, terminando na lanterna de seu grupo. Os adversários no grupo C foram Estudiantes, Vélez Sarsfield e Nacional do Uruguai. A única vitória foi logo no jogo de estreia, quando bateu Nacional por 2-0, e os demais resultados foram 3 derrotas e 2 empates, somando 5 pontos. São 2 os clubes que dividem a campanha de apenas 4 pontos somados na fase de grupos, e o primeiro a conseguir esse feito foi o Atlético Mineiro na edição de 1972. O Galo jogou aquela edição como campeão brasileiro de 71, e caindo no grupo 3, quem lhe fez companhia foram São Paulo, vice-campeão brasileiro de 71, e os paraguaios Olímpia e Cerro Porteño. O Atlético não obteve nenhuma vitória, com 5 dos 6 jogos que disputou terminando empatados, mas no empate de 2-2 contra o Olímpia em Assunção, o Atlético teve nada menos que 5 jogadores expulsos devido à conduta violenta, com o juiz terminando o jogo antes do tempo previsto e os pontos da partida sendo dados aos paraguaios. Desta forma, o Atlético foi o lanterna desse grupo, somando 4 empates e perdendo 2 jogos.
30 anos após o Atlético Mineiro somar apenas 4 pontos em seu grupo na Copa Libertadores, foi a vez do Flamengo dar vexame e também somar 4 pontos na competição. A edição no qual isso aconteceu foi a de 2002, quando o rubro-negro jogou a Libertadores como campeão da Copa dos Campeões de 2001. O grupo foi o 8, e lá também estavam as equipes do Olímpia, futuro campeão daquela edição, Universidade Católica e Once Caldas. A campanha do Flamengo foi de apenas uma vitória essa em cima do Once Caldas, um empate e 4 derrotas, com 6 gols marcados e 9 sofridos, sendo essa até hoje a pior campanha do Flamengo em Copa Libertadores. Com apenas 3 pontos somados aparecem 2 clubes, e um deles é o tricampeão da América, o Santos. O Peixe, em 1984, jogou a Copa Libertadores como vice-campeão brasileiro de 83, e dando um tremendo vexame, somou apenas 3 pontos e terminou na lanterna do seu grupo. Os adversários enfrentados foram o Flamengo, então campeão brasileiro de 83, e os colombianos Júnior Barranquilla e América de Cali. A campanha do Peixe foi de apenas uma vitória essa conquistada fora de casa contra o Júnior Barranquilla, e 5 derrotas, sendo que 2 foram por goleada para o Flamengo. Ademais, o Santos balançou as redes 5 vezes e sofreu 14 gols. Depois do Santos em 1984, o outro clube que somou apenas 3 pontos na fase de grupos foi o Internacional. Em 1993, o Inter jogou a competição como campeão da Copa do Brasil de 92, e mesmo com 3 clubes avançando ao mata-mata, o Inter ainda assim conseguiu dar vexame e terminar na lanterna de seu grupo. Os adversários foram Flamengo, América de Cali e Atlético Nacional, e os 3 pontos somados pelo Inter foram oriundos de 3 empates, com os outros 3 jogos terminando em derrota. Foram 4 gols marcados e 9 sofridos na campanha. São 3 os clubes que dividem o recorde de pior campanha da história da fase de grupos envolvendo clubes do Brasil, sendo 2 do Rio de Janeiro e 1 de Minas Gerais. Em 1985, o Vasco jogou a Libertadores graças ao vice-campeonato brasileiro de 84, e caindo no grupo 1 mediu forças contra Argentinos Júnior, que mais tarde conquistaria o título, Ferrocarril Oeste e Fluminense. O jogo de estreia foi contra o Fluminense, com o placar terminando 3-3, mas como já mencionado lá no primeiro tópico, o Fluminense ganhou os pontos dessa partida devido ao Vasco ter escalado um jogador de forma irregular. Os demais resultados foram derrota de 2-1 e empate de 2-2 contra o Argentinos, 2 derrotas pelo placar de 2-0 para o Ferrocarril e novo empate de 0-0 contra o Fluminense. No ano seguinte, em 1986, mais um clube do Rio de Janeiro deu vexame na Copa Libertadores e somou apenas 2 pontos em seu grupo. Em 1986, no auge da parceria com o Dr. Castor de Andrade, o Bangu disputou a sua primeira e única Copa Libertadores, e a vaga veio graças ao vice-campeonato brasileiro de 85. Presente no grupo 3, o Bangu duelou contra o Coritiba, então campeão nacional de 85, e contra os equatorianos Barcelona e Deportivo Quito. Os 2 pontinhos somados pelo Bangu vieram de 2 empates contra Coritiba e Deportivo Quito, com os demais resultados terminando em derrota. Ademais, foram 6 gols marcados e 12 sofridos na campanha. Além do Bragantino, o América Mineiro foi um dos estreantes na Copa Libertadores de 2022 e, estreando na fase prévia, despachou o Guarani do Paraguai na primeira eliminatória e o Barcelona de Guayaquil na segunda, e nas 2 ocasiões o Coelho avançou nas penalidades. A estreia foi no grupo D, o mesmo do Atlético Mineiro, Tolima e Independiente del Valle. O desempenho foi muito ruim, com a América somando apenas 2 pontos oriundos de 2 empates e os demais resultados todos terminando em derrota. Galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então deixa também a sua opinião nos comentários.